de abril, terça-feira. Depois de um longo feriado, voltamos aqui com mais uma edição do Eco 30, o programa que traz os grandes destaques do Grande ABC, sempre com muita informação, sempre com aquele debate, análises e entrevistas. E por falar em entrevistas, hoje nós vamos contar aqui no programa com o superintendente da Santa Casa de Mauá, Arri Valende. Acertei a pronúncia? Acertou sim, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você e participar aqui da entrevista e do programa. Que legal, nós que agradecemos. E olha, o nosso ilustre convidado, ele vai falar de uma maneira específica sobre a questão da saúde pública na cidade de Mauá. E é claro, durante o programa, conforme for falando algumas matérias e ele se sentir à vontade, ele também participa aqui dando a sua opinião, já que o doutor aqui também, nos bastidores, já mostrou aqui que está por dentro dos assuntos que acontecem aqui no Grande ABC. Olha, mas para começar, vamos falar aqui sobre a população e a questão do lixo na região, hein? Segundo uma pesquisa que foi feita, o lixo ele tá numa porcentagem maior do que a própria população, ou seja, a população cresce menos e cada vez mais o lixo é uma realidade assustadora nos nossos dia a dias. Prova disso, tivemos recentemente a greve dos coletores de resíduos e nós percebemos ali a situação crítica e caótica que nos encontramos. Nós temos esse gráfico, eu vou pedir para o Eric colocar. Eric, por favor, coloca o gráfico. Olha lá. Em São Caetano, por exemplo, ó, de 2009, 152.093, para 2013, 156.362 a população. Olha o lixo lá. Enquanto São Caetano cresceu 2,8%, o lixo 34%, hein? Olha os números ali de laranja. 62.225, 83.735 é o número de resíduos segundo a pesquisa. Essa é a situação de São Caetano. Uma situação muito preocupante. Já São Bernardo, olha lá. Eu vou direto na porcentagem, tá, pessoal? Fica mais fácil. Vocês estão vendo ali, o verdinho ali, a população, olha só. De 2009 para 2013, cresceu ali 0,6%. E o laranja ali, o resíduos, dá uma olhada. 8,5% a questão do resíduo. Ou seja, mais uma prova aí que a população cresce menos e produz cada vez mais lixo. Reduzir essas toneladas de lixo, com certeza, é o desafio da nossa sociedade dos dias atuais, né? Olha lá, Santo André agora, olha lá, 2009 para 2013, cresceu ali 4,6% a população, 673.396 para 704.942 o número, a população. Já olha lá, ó, o laranja, o resíduos, dá uma olhada, 5%, ou seja, é o lixo cada vez mais presente. O nosso planeta não pode ser a lata de lixo do ser humano, por favor. Mas falta muito aí aquele desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável que nós tanto comentamos, com certeza está faltando nos dias de hoje. Vamos falar agora da campanha de vacinação? Olha, começou hoje em todo o território nacional a campanha de vacinação contra a gripe. Olha, o nome dela é influenza AH1N1, conhecida popularmente como a gripe suína. Essa campanha começou hoje e a nível nacional, porém as cidades do ABC já disponibilizaram no site das prefeituras as unidades que estarão nessa campanha dessa vacinação. Deixa eu até aproveitar que esse é um assunto, já que tem um doutor aqui do meu lado. O doutor Arri, ela é conhecida popularmente como a gripe suína, mas é um pouco impreciso esse apelido? Tem algo a ver? Porque o suíno vem de porco. Qual que é a ideia desse apelido? Não, é extremamente impreciso classificá-la como gripe suína, porque realmente não é o porco, não é o resíduo do porco que transmite essa gripe. Essa gripe realmente é uma mutação das diversas gripes. Todo ano a gente tem gripes diferentes, né? Elas vão se mudando conforme por exemplo, a vacina do ano passado não é igual à vacina desse ano. Certo. Ela já foi desenvolvida para pegar uma mutação daquela gripe do ano passado. Então, realmente é muito impreciso culpar o pobre do porco. Acabou caindo no popular, nem ficou esse nome aí. E o que é importante esse ano, pela campanha da vacinação, é que o ano passado eram vacinadas as crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Este ano vai ser de 6 meses a 5 anos de idade. Então, os pais têm que prestar atenção que aumentou, não é só até os 2 anos. Isso é muito importante. Legal. Porque a criança é um dos focos principais e ficam mais sujeitas da gripe. Então, né? os pais aí, você de casa que é pai, fica antenado aí, conforme observou a observação pertinente aqui do doutor,
da diferença da campanha do ano passado para essa. Exatamente. Não é isso, doutor? Exatamente. Legal. Olha, vamos falar agora sobre o sonho da casa própria, hein? O sonho da casa própria que muitas vezes vira um pesadelo, hein? Olha, segundo o PROCON aqui do Grande ABC, cresce cada dia mais o número de reclamações da população com construtoras. As chaves não foram entregues na data certa, ficou faltando um detalhe, ou seja, é algo infinito esse problema da casa própria. Nós temos imagem aí enquanto nós vamos comentando essa matéria aí, essa tão sonhada casa própria, e pode tornar esse pesadelo, olha, como diz os números aqui do PROCON aqui do ABC. Olha, foram registradas 151 queixas relacionadas ao segmento de janeiro a março, enquanto nos 3 meses iniciais do ano passado foram contabilizadas 139, ou seja, teve um crescimento de 8,6% a reclamação da população com as construtoras, né? Entre os principais tipos de queixas dos consumidores estão sempre aquele descumprimento de cláusulas do contrato, aquelas cobranças indevidas, ou seja, é uma situação, é um imbróglio, é um problema mesmo que a população tem sempre sofrido quando o assunto é casa própria e esse embate entre as construtoras, e a construtora fala que estava tudo certo, mas aí vão no PROCON, e o PROCON que cumpre bem esse papel, então ele registra bem essas queixas e os números dizem. Então, fica essa matéria, fica esse registro aí, como que esse sonho aí tem se tornado cada vez mais pesadelo. É o que diz essa pesquisa aqui do PROCON aqui na região. E deixa eu lembrar que ontem foi o dia do metalúrgico, hein? E a nossa região aqui, que é uma região tem essa vocação metalúrgica, o metalúrgico tem um papel tão importante aqui. Fica então aqui o nosso registro, parabéns aos metalúrgicos. Nós que sabemos que é uma profissão que tem muito aquele lance até de passar de pai para filho. O pai era metalúrgico, aí a criança também já segue os caminhos do pai. É uma profissão, um segmento muito importante no Brasil e principalmente no Grande ABC. Tem toda ali uma peculiaridade, tem toda uma história própria a questão do metalúrgico, então fica aqui os nossos parabéns. E é claro também uma reflexão, nós que temos acompanhado a questão das montadoras que estão aí demitindo funcionários, está numa situação bem delicada e o governo precisa tomar alguma atitude, já estão se falando em incentivos fiscais para as montadoras, mas a verdade é que a categoria metalúrgica não está num cenário tão favorável assim, então fica aqui a nossa torcida, dias melhores aos metalúrgicos aqui do nosso Grande ABC. Vamos falar agora de Santo André, vamos falar agora da Comgás. Você sabe que a rede de gás natural em Santo André, ela pode ter um aumento aí bem significativo até 2019. Coloque imagens aí da Comgás, do gás natural, Eric, por favor, enquanto nós vamos comentando aqui. Olha, segundo o presidente da Comgás, que é o Luiz Henrique Guimarães, ele disse em matéria ao jornal Diário do Grande ABC que está vindo aí o maior projeto em implantação da empresa em um só município. E esse município é aqui Santo André. A ideia é que já teve início em 2011 e até o momento foram construídos cerca de 150 quilômetros em redes. Para este ano, a expectativa é implantar mais 130 e até 2016 totalizar 440 e finalizar a primeira fase, que se estenderá até 2019, com mais de 440 quilômetros de gás natural. Essa é a estimativa aí da Comgás aqui na cidade de Santo André. O gás natural que pode ser utilizado para geração de energia, de alimentos, aquecimento, ou seja, é um projeto bem importante aí, que a cidade de Santo André já está nessa estimativa, tem essa expectativa até o ano de 2019. Algo muito importante aí para a cidade. E olha, uma cidade, aliás, que também faz parte de Santo André, Paranapiacaba, ela foi indicada pela Unesco como um patrimônio mundial. Solta imagens aí da nossa querida Paranapiacaba, Eric, por favor. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, incluiu a nossa querida Vila Ferroviária de Paranapiacaba, que faz parte da administração de Santo André, na lista indicativa de bens culturais brasileiros que poderão ser apresentados ao Comitê do Patrimônio Mundial. Nessa lista também foram incluídas o Cais do Valongo, lá no Rio de Janeiro, o Mercado Ver o Peso, em Belém do Pará. Mas então fica a nossa torcida aí
para Paranapiacaba. Olha lá, imagens do parque de Paranapiacaba, a única vila ferroviária do país. Ô doutor, gosta de ir lá no parque? Como é que é? O senhor que é aqui da região? Olha lá que imagem linda lá. É a única vila ferroviária aqui do nosso país, olha. É um local realmente de belezas naturais, muito bacana. Eu gosto sim. Eu acho que Paranapiacaba realmente é um patrimônio, é um museu a céu aberto, a gente pode dizer assim. Além de contar a história do desenvolvimento da nossa região. Né? A nossa região se desenvolveu através da linha da Estrada de Ferro. Verdade. E com isso a capital precisa, né, conhecer Paranapiacaba, o povo precisa vir a Paranapiacaba. E a necessidade de ter investimentos na área de turismo para facilitar o acesso, né, do turista, ter uma condição de atendimento melhor, mas é realmente um patrimônio. Eu acho que a decisão de transformá-lo em patrimônio cultural mundial vai fazer com que haja esses investimentos em Paranapiacaba e melhore para o turista. Claro. E olha, dia 19, no último sábado, foi o Dia Nacional do Índio. E não é nenhuma homenagem que nós vamos mostrar agora, mas uma reflexão ao índio que está sempre vivendo um drama. Desde que o Brasil foi descoberto, na verdade é que o índio ele vive um drama que se estende até os dias de hoje. Então nós temos um VT que faz uma reflexão sobre o Dia do Índio. Solta aí, Eric. Pode soltar. Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte, levo a rede balançando pra nos... Naquele Brasil antigo, estima-se que havia entre 1 milhão a 10 milhões de índios, espalhados aproximadamente em 1.400 tribos. Atualmente, segundo os dados do IBGE, calcula-se que eles são um pouco mais de 800 mil, distribuídos em 683 terras indígenas e algumas áreas urbanas. Como refletem os números e a estatística, o índio vive um drama no Brasil, no que diz respeito a assuntos como a demarcação de terras, o avanço do agronegócio, a atuação da FUNAI, além de questionamentos como qual a nova realidade indígena no Brasil. Como fazer para valer os direitos do índio como cidadão brasileiro. Fica aí a reflexão aqui da Eco TV. E tem uma matéria aqui que eu vou até compartilhar, que saiu aqui na nossa mídia local, olha, que foram divulgados números aí do IBGE numa pesquisa, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre a população indígena aqui na região do Grande ABC. Olha, eu estou com o número aqui de 2.358 pessoas. São considerados índios aqui na região, no Grande ABC, segundo o IBGE. O ABC que tem mais de 2,5 milhões de pessoas, então temos esse número aí de 2.358 pessoas, índios aqui na região. Este número foi contestado por várias entidades de classe, por várias ONGs e por vários estudiosos aqui sobre a situação do índio aqui no ABC. Então fica o nosso registro. Esse é o dado oficial do IBGE, porém foi bastante criticado aí por quem estuda o assunto, estuda a questão indígena aqui no Brasil. E principalmente aqui na região do Grande ABC. Vamos falar um pouco de esporte agora? Olha, o Água Santa de Diadema, no último sábado, ele fez a lição de casa e venceu o São José B por 2-0 no estádio do Baetão. Já o ginasta de São Caetano, o grande ginasta, o Arthur Zanetti, fez bonito lá em Santos, hein? Ele bateu o recorde dele. Foi um número histórico. Olha lá, imagem do Zanetti, que celebrou o feriado prolongado com o seu melhor desempenho em uma competição nas argolas. No último domingo, agora dia 20, enquanto você aí de casa comia o seu ovo de Páscoa, comia o seu bacalhau com a família, fazia toda a festa aí do feriado de Páscoa, o Arthur Zanetti mandou bem nas argolas. Ele tirou a nota 16 mil. Foi a maior nota que esse medalhista olímpico, esse grande atleta, atleta referência do esporte do Brasil e que treina na cidade de São Caetano, conquistou lá no torneio internacional na cidade de Santos. Olha a imagem dele com seu treinador, o esporte olímpico aqui, sendo destaque aqui
no Eco30 aqui no nosso noticiário. Vamos falar também, e por falar em esporte, olha, está acontecendo o Circuito Popular de Corrida de Rua do Grande ABC. Este circuito que ele é feito pelo Diário do Grande ABC, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado. E a próxima etapa, que é em Rio Grande da Serra, lá temos imagens de 2013, essa é a imagem do circuito em Rio Grande da Serra. E segundo a Prefeitura de Rio Grande da Serra, foram feitos ali novos trechos, melhorias, e esta etapa deste ano tem tudo para ser melhor. Então você que participou do circuito de rua do Grande ABC, principalmente da etapa lá em Rio Grande da Serra, tem tudo para participar este ano, porque, segundo informações aí da Prefeitura de Rio Grande da Serra, eles capricharam aí, terão novos trechos, os trechos que estavam com alguns problemas eles reformularam. Você que gosta de correr, que gosta de participar, então não percam. As inscrições elas já estão abertas tanto no site do Diário do Grande ABC, que é o jornal que está promovendo essa competição, que é o www.dgabc.com.br, quanto o outro, assim como outro site que é o www.ativo.com. Ou seja, você que gosta de maratona, participar de corridas de rua, não pode perder. Doutor, gosta de... Você que é Eu gosto. É um amante aí da... Eu acho que principalmente quando você diz assim, você que participou o ano passado, vai participar de novo, eu diria assim, quem precisa participar é até aquele que não participou o ano passado. Verdade. Porque correr também é uma questão de saúde, preparo físico é uma questão de saúde. Verdade. Temos que estar bem aí. Isso, eu pretendo participar não dessa etapa, mas aquela de Mauá eu vou participar com certeza. Que legal. E olha, por falar em Mauá, hein, nós vamos agora chamar um intervalo, mas no próximo bloco a atenção será jogada toda aqui, focada aqui no nosso ilustre convidado aqui, que vai falar sobre a questão da saúde na cidade de Mauá, também no Brasil, enfim, na região aqui do Grande ABC. Ele que é o superintendente aqui da Santa Casa de Mauá. Então, no próximo bloco, a atenção está toda voltada aqui para a saúde aqui na região. Então, por favor, não saia daí, voltamos já já. Sustentabilidade. Palavra comprida, com um significado mais amplo ainda, que carrega 4 conceitos ao mesmo tempo: ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso. Parece complicado, né? Mas as atitudes por trás delas são bem mais simples. Para resumir, sustentabilidade é o equilíbrio entre o que a gente precisa da natureza e o que a gente oferece em troca. É economizar recursos e utilizar melhor o que a gente consome. Água e energia, por exemplo. É reciclar. É diminuir resíduos e poluentes. É pensar para onde vai tudo que a gente produz e descarta. E de onde vem tudo que a gente usa. Na verdade, sustentabilidade é tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece, retribuindo tudo o que ele sempre inspirou, a essência da inovação, a fonte dos resultados, a origem dos movimentos. Bem-vindo ao Residencial São Marco, em São Bernardo do Campo, no bairro Independência. Apartamento de 2 dormitórios com suíte, em 60 metros quadrados de ambientes projetados para o seu bem-estar e conforto. O Residencial São Marco, além de oferecer áreas verdes e de fácil acesso às rodovias Anchieta e Imigrantes. Saiba mais, ligue para o telefone 3423 1604 e fale com um de nossos corretores. As mulheres são maioria da população, estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução.
Não existe nada mais emocionante do que amamentar. É um momento mágico. E o leite materno oferece tudo que o bebê precisa nos primeiros 6 meses. Depois, começa a dar alimentos saudáveis e continua amamentando até 2 anos ou mais. E quando você tem o apoio da família, dos amigos, da empresa onde trabalha e de todos à sua volta, como eu e Pedro tivemos, fica tudo muito melhor, né, filho? Seja também um amigo do peito. Apoie a mulher que amamenta. Ok, estamos de volta aqui com o Eco 30 e neste bloco agora vamos focar aqui na questão da saúde pública, no que diz respeito à saúde pública na cidade de Mauá. E por isso, como você já conversou um pouco com ele aqui no primeiro bloco, estamos aqui com Arri Horst Valente Filho, acertei? Arri Horst Valente Filho, isso mesmo. Antes de entrarmos na questão adentrarmos aí na saúde pública, fala um pouco da sua origem, esse sobrenome é o que é? Então, o sobrenome é alemão. A família Valente veio, eu sou neto de alemães, a família Valente veio para Mauá em 1925, foi uma das famílias formadoras da cidade de Mauá, fazendo loteamento, tudo. Tanto meu pai como meu tio foram vereadores na cidade, nas primeiras legislaturas. Então nós tivemos, houve uma participação bastante grande. E meu pai, tanto meu pai, minha mãe e mais alguns amigos, foram fundadores da Santa Casa de Mauá, né? E isso em 1963, quando então começaram a montar o hospital, que funcionaria em 66, né? E quando eu completei 15 anos, 16 anos, eu comecei a participar com meu pai das reuniões, de ir na Santa Casa, tudo para participar. Isso fez com que eu, desde pequeno, então, me envolvesse com os assuntos. E apesar de ter a minha vida profissional fora, né, ter um trabalho fora, sempre estive ligado à Santa Casa e nos últimos anos eu assumi a superintendência, de forma a fazer com que a Santa Casa cresça, né, que a gente consiga tirar a Santa Casa daquela realidade de Mauá. Ela realmente é um hospital regional. Certo. Então, e nessa trajetória, sempre na parte administrativa, nunca teve um desejo de se formar em medicina, a sua formação é de contador. Sim. Sempre nessa parte administrativa, nunca teve um desejo assim da própria medicina? Não, eu acho que cada um tem que fazer o que conhece, né? Então, eu me formei em contabilidade, fiz um pós-graduação em mercado de capitais e com isso tive condições de fazer, atuar na administração de diversas empresas de diversos segmentos. O que culminou com a vinda para Mauá para assumir a Santa Casa. Então, a gente dá todo o suporte para que os médicos atuem, para que eles façam a parte deles, e a gente fica ali fazendo a parte nossa, que é administrar, o financeiro, que é muito... os materiais, aquelas coisas todas. É claro, que também é de extrema importância. A saúde é o item mais importante na vida do ser humano. Porém, a saúde financeira de um hospital também é muito importante, já que sem essa saúde financeira, como é que a população vai ter uma infraestrutura, como é que vai vir investimentos, e o governo, as entidades envolvidas, como é que isso vai ser gerado. Então, pegando esse cenário, Arri, fala um pouco como é que você vê a saúde, como é que você faz um diagnóstico financeiro aí, como contador da saúde pública na cidade de Mauá. Bom, para falar da saúde da Santa Casa de Mauá, a gente precisa falar um pouquinho das Santas Casas como um todo. Então, as Santas Casas são entidades que têm mais de 500 anos de existência, desde o início, desde a descoberta do Brasil, vieram de Portugal, e com isso elas trouxeram o atendimento às pessoas de baixa renda, de necessitados. A gente teve muito tempo no Brasil onde nem todos tinham acesso à saúde pública. Você tinha que ter carteira assinada, você tinha que ter documento, você tinha que ter uma série de coisas que com a criação do SUS não são mais necessárias. Quer dizer, hoje a gente não tem mais a figura do indigente. O SUS é universal e atende todo mundo. O que acontece é que a criação do SUS fez com que as Santas Casas ficassem amarradas na possibilidade de atender. Ou seja, se uma Santa Casa quer atender ao SUS, ela não pode. Se ela não for contratada pelo gestor municipal, pelo gestor da saúde, ela não pode atender SUS. Então, isso faz com que a população tenha a visão até errada, às vezes, de que a Santa Casa não atende o SUS. Atende sim. A Santa Casa de Mauá, por exemplo, ela faz toda a retaguarda para o município na área hospitalar.
80% dos partos da cidade de Mauá, do SUS, são feitos na Santa Casa. E quando você fala do financiamento, o que acontece é justamente isso. O que o SUS repassa, a tabela do SUS como está defasada, ela representa aí normalmente 55% a 60% dos procedimentos. Então, há um prejuízo sempre. Então, vamos simplificar aqui e dizer assim que o custo de um parto, por exemplo, seria R$1.000. E o SUS repassa 600. Então, as Santas Casas têm que buscar esse recurso em algum lugar. Ou através de emendas parlamentares, ou através da ajuda do governo do estado ou federal, ou através de atender outras coisas. Então, vou atender convênios, vou ter um plano de saúde para poder suprir essa defasagem da tabela. E essa ajuda, como é que tem sido hoje? Está vindo essa ajuda? Como é que está essa situação hoje? Não, ela vem porque o governo do estado normalmente repassa os valores anualmente, ele estabelece um valor e repassa para as Santas Casas. Este ano o governo do estado criou um programa chamado Santas Casas SUS, né, de SUS mesmo, sustentáveis, para que conseguisse complementar esse custo que a Santa Casa tem, para que ela possa atender mais e com mais qualidade. Então, a ajuda vem através de parlamentares, a gente inclusive poderia aqui agradecer a diversos deputados, mas é complicado porque às vezes pode esquecer o nome de algum, mas a gente tem a ajuda de diversos deputados estaduais, federais, que mandam recursos para a Santa Casa. Pelo menos neste mandato, os deputados estaduais, eles tiveram, como o doutor avalia a presença dos deputados estaduais? Foram presentes? Foram presentes. Tanto, a gente pode falar, por exemplo, de Mauá, a gente fala da deputada Vanessa Dambo e do deputado Donizete Braga, hoje prefeito. Os dois trouxeram recursos para Mauá, trouxeram recursos para Santa Casa. Ok. E nós conversamos, recentemente gravamos uma matéria com o vereador Ricardinho da Enfermagem, eu acredito que você deve conhecer, que o senhor deve conhecê-lo, e ele disse na matéria, foi colocado um número ali que 70% da população de Mauá depende do SUS, 70%, ou seja, apenas 30% tem o convênio particular, o convênio médico. Qual a sua opinião sobre isso, Arri? Bem, antes de mais nada, eu quero citar e agradecer o Ricardinho da Enfermagem e dizer que o Ricardinho é da enfermagem porque trabalhou na Santa Casa durante mais de 10 anos, até se eleger vereador, e tem dado um apoio muito grande, focado na saúde do município, no atendimento ao munícipe, né, da saúde pública. E quando se fala em 70% da população de Mauá depende de SUS, isso realmente é verdade. 30% apenas é que tem, e a gente ainda pode falar o seguinte, então você tem 70% da população que vai às unidades de saúde, que vai procurar atendimento médico nos hospitais públicos, e ao mesmo tempo você tem dentro dos 30% que tem plano de saúde, vários têm o plano de saúde pela empresa. Então ele e a família estão cobertos pelo plano de saúde da empresa. Se ele perder o emprego, como você comentou numa matéria agora há pouco falando de metalúrgicos, se ele perder o emprego, ele perde o plano de saúde e ele vai engrossar um pouco mais os 70%. Ou seja, esse número então ainda ele pode ter essa variação para cima. Quer dizer, é um número que a gente não sabe. Então qualquer estrutura de saúde municipal, ela está sempre sujeita a essas variações. Né? Porque a pessoa pode perder o plano de saúde de uma hora para outra. Entendi. A questão das UPAs, das unidades de pronto atendimento, comente sobre isso. Qual é a sua avaliação? Olha, as UPAs foram muito importantes pela descentralização do atendimento. Antes a gente concentrava o atendimento no Hospital Nardini, né, que é o hospital municipal, e na Santa Casa através de convênio. E o que acontecia é que você não conseguia selecionar bem a pessoa que tem uma necessidade de um atendimento de urgência, né, e uma pessoa que tem a necessidade de um atendimento médico. Então você misturava dentro do hospital pessoas, por exemplo, com fraturas e pessoas com febre de uma gripe. Então a criação dessa rede, tanto das UBS quanto das UPAs, fez com que o atendimento fosse descentralizado. Então para a UPA vai realmente quem precisa de um atendimento de urgência. E quem precisa de um atendimento médico vai para a UBS. Então ficou mais fácil, a população se desloca menos, porque as UPAs estão colocadas nos bairros. E das UPAs, se houver necessidade de hospitalização, aí sim ele é encaminhado para o hospital, ou para um ou para outro. Entendi. O Arri, mesmo com essas, como
seguindo até esses benefícios, essas melhorias no cenário aí da saúde pública, na cidade de Mauá, em outras até cidades, mas como a sua atuação aqui em Mauá é desse cenário que nós estamos falando. Mas mesmo assim, a reclamação das pessoas, nós fizemos recentemente também outra matéria, essa já aqui em Santo André, mas a reclamação da saúde é muito forte, pessoas que ficam ali em horas e horas para serem atendidas. Comente sobre isso, com benefícios à parte, melhorias que estão aí galgando aí degrau a degrau, mas quando você acredita que esta melhoria mais ampla, mais abrangente da população, que fica horas e horas na fila dos hospitais aí, pode se tornar um benefício realmente na vida da pessoa, pode diminuir essa longa fila de espera. Como é que você vê isso? Eu acho que a resposta é curta e grossa. No momento em que o governo federal realmente passar a aplicar na saúde aquilo que ele obriga que os estados e municípios apliquem. Então, o estado tem a obrigação de aplicar 12% do seu orçamento na saúde. Os municípios têm a obrigação de aplicar 15% dos seus orçamentos na saúde. E a federação, a União, não utiliza aquilo que é uma determinação já existente num projeto de emenda à Constituição, de aplicar 10% do orçamento da União na saúde pública. Ou seja, o SUS veio criar a descentralização, é extremamente eficaz porque passou a ter o recurso na região que aplica da melhor forma possível, porém, o recurso que deveria vir da União, ele está meio que congelado já há algum tempo. Então, isso faz com que os municípios hoje investam 30%, 35% do orçamento em saúde. E não há dinheiro que chegue para isso. Então, a resposta que você me faz é assim, quando que vai haver uma melhora maior? No momento em que a União realmente passar a investir o dinheiro na saúde. Os 10% do orçamento direto para a saúde pública. E estamos aqui no ano colocando um pouco no cenário nacional agora, ano de eleição, ano que o brasileiro vai às urnas votar. Como é que enxerga, até pelo que vem sido, já sabemos quem são os presidenciáveis, aí, quem são os respectivos candidatos. Na sua avaliação, o cenário é para ter otimismo? Como você enxerga? Você vê que esse cenário pode ser mudado, ainda falta muito? Fala um pouco do que você tem visto. Eu acredito que ainda falta muito para a gente poder ter uma conclusão sobre o que vai acontecer. Mas o que dá um certo otimismo é que a gente vê que nas pesquisas que estão sendo divulgadas, a população quer mudança, né? Talvez, não necessariamente, a gente possa pensar em mudança de mandato, né? Mudança, já que nós temos a candidata à reeleição. Mas a população quer alguém que realmente venha e faça mudanças. Porque falar em todos os debates, em todos os momentos, que a saúde é importante, a segurança é importante, que a educação é o que move o país e tudo, a gente tem que deixar esse debate, esse papo de lado e realmente trabalhar para que isso aconteça. Realmente tornar o Brasil um país mais educado, com uma educação de maior qualidade e fazer mudanças estruturais que garantam, por exemplo, como eu disse, o recurso para a saúde pública, o recurso para a segurança pública. Então, acredito que como a população quer mudança, eu acho que a gente pode ver com certo otimismo essa próxima eleição. Entendi. E ainda falando a nível federal, foi até matéria de hoje do Jornal Diário do Grande ABC, que a região pediu aí 87 médicos do programa Mais Médicos, que é um programa que o governo federal vem divulgando aí, vem usando bastante, no que diz respeito ali, o que tem sido feito na área da saúde. Qual a sua avaliação sobre esse programa? Ele é eficiente até que ponto? Como enxerga esse programa Mais Médicos? Então, nós que trabalhamos, apesar de não ser médico, mas nós que trabalhamos no segmento da saúde, e isso eu vejo pelos médicos que trabalham conosco lá na Santa Casa, a gente vê com uma certa desconfiança esse programa Mais Médicos. Assim, realmente faltam médicos para os atendimentos, porém o que falta mais é a estrutura. Assim, não adianta você ter um médico na UBS, na UPA, em algum lugar, mas não tem a estrutura de atendimento. Você não tem uma gaze, você não tem esparadrapo, você não tem uma tala para imobilizar um membro fraturado, por exemplo. Que é um absurdo, né? Não ter uma tala para chegar a uma situação dessa, tudo, hein? Às vezes não tem uma maca para colocar o paciente em cima. Então, você colocar os médicos, trazer médicos de fora,
É estranho, porque são médicos de outra natureza, de outro caminho. A gente não sabe se eles atuavam na medicina no país de origem. A remuneração que é dada para médico de um país e médico de outro são diferentes. A Santa Casa, vocês têm algum... você conhece algum... Você já chegou a conhecer algum médico que veio de fora, que já chegou a conversar? Não. Nós tivemos, há algum tempo atrás, há uns 5, 6 anos atrás, alguns médicos que vieram da Bolívia, outros que vieram da Colômbia. Tivemos médicos... Teve até um médico cubano que veio trabalhar conosco, mas que, assim, acabou não dando certo. Pela própria tradição, a própria forma de falar, a população não entendia ele direito, ele não entendia, às vezes uma dor que ele diz que é baixo não sei do que, é uma simples dor de barriga, mas é o jeito que eles chamam no país deles. Precisa haver uma adaptação. O médico não pode vir como está vindo de Cuba, sentando na cadeira e começando a consultar. Assim, essa adaptação, pelo que acompanha aí, pela sua experiência aí, do dia a dia na área da saúde, essa adaptação não está sendo feita? Não, eles fazem um pequeno programa de integração, se eu não me engano, de 2 semanas, e já colocam o médico para atender a população. Então, eu acho que realmente é arriscado. Eu acho que a gente precisa investir, sim, na formação do médico, mas precisa investir na estrutura de atendimento, senão Entendi. A gente não vai ter jeito. Entendi. Voltando a tocar mais na questão da Santa Casa, da qual o Arry é superintendente, quando eu entrei em contato com a sua assessoria de imprensa e passaram ali alguns pontos aqui até para a entrevista, eu li ali que a Santa Casa ela ganhou uma ambulância, foi adquirida uma ambulância pela Drogaria São Paulo. Bom, pode falar um pouco sobre isso, fique. Como é que foi essa história? Não, isso foi uma satisfação, uma grata e um orgulho muito grande, né? Porque nos anos 80, a Drogaria São Paulo fazia essa campanha de doação de ambulâncias para entidades filantrópicas e tudo. E depois parou de fazer e voltou a fazer agora, no final do ano passado, acho que se eu não me engano a partir de agosto do ano passado, distribuindo 20 ambulâncias para 20 entidades, só que tinham 40 concorrendo. Então, por exemplo, no grupo onde estava a Santa Casa de Mauá, nós tínhamos a cidade de Tatuí, a cidade de Suzano, a cidade de Franca, concorrendo conosco. Eram 5 cidades, né, dentre elas Mauá, e a votação era feita pela população dentro da farmácia. A pessoa entrava, não precisava nem comprar nada, ela ia lá, marcava qual entidade ela gostaria que recebesse. E nós tivemos a satisfação de, dentro do nosso grupo de 5 cidades, a Santa Casa de Mauá foi a mais votada, tem uma votação absurda, no total eles arrecadaram 1,5 milhão de votos. Mas dentro da Santa Casa foram feitos muitos votos que a gente vê que a população acredita, né? E com isso veio uma ambulância, que é uma ambulância padrão do SAMU. É aquela ambulância grande, equipada, é uma semi-UTI, que agora a gente está estudando transformar em UTI. E isso faz com que a gente possa ajudar tanto o município com deslocamentos, como deixar de dar trabalho ao município, porque muitas vezes um paciente nosso que precisava ser transferido para o Hospital Mário Covas, por exemplo, dependia da gente pedir uma ambulância do SAMU. Hoje não, hoje a gente tem a própria ambulância e a gente consegue transferir o paciente com tranquilidade. Fazendo até citando isso, o Arry citou o SAMU. Qual a sua avaliação sobre o serviço do SAMU? Como é que está esse serviço aí também, que muitas vezes é colocado em alguns questionamentos sobre o atendimento deles? Como é que enxerga esse trabalho? Eu enxergo assim, o pessoal do SAMU é um trabalho heróico, mais ou menos como o trabalho dos bombeiros, né, um trabalho heróico, onde o pessoal acaba fazendo até mais do que pode com o que tem de recurso, né? Então, a gente vê hoje Mauá tem muitas ambulâncias, tem muito serviço, mas de qualquer forma é pouco pela população que precisa usar. É a questão do recurso, o trabalho das pessoas que estão exatamente. É plausível, porém o recurso ainda falta. Então, muitas vezes, a ambulância de Mauá, como a gente atende a micro-região de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a ambulância de Mauá vai para Indutibiriçá buscar um acidentado. Então, ela atende não só o município de Mauá, que já tem perto de 600 mil habitantes, como também a micro-região ali. Então, realmente, às vezes o pessoal questiona a demora de atendimento do SAMU, ou questiona a falta de ambulância, liga lá, não tem, mas não é porque não tem, é porque eles estão trabalhando, eles estão fazendo o que é possível dentre eles. Ou seja, o trabalho deles é bem feito, porém... a gente volta naquela mesma questão do financiamento da saúde. Ok. O Arry, e a Santa Casa recentemente teve
teve uma eleição aí de maneira geral, foi até publicado, eu acho que eu li até na Folha de São Paulo, e foi até colocado de uma maneira ali, eles colocaram dois candidatos ali a ocupar o cargo ali da Santa Casa, e eles colocaram a questão de como uma instituição importante como a Santa Casa, que como o Arri disse no começo do programa, tem toda uma questão de irmandade, uma questão filantrópica, ela consegue manter-se durante bastante tempo sem se tornar um negócio, algo assim que acabaria fugindo ali da essência dessa entidade. Fala um pouco sobre isso, como é que enxerga hoje a atuação da Santa Casa e esse dilema? Porque precisa do dinheiro, precisa de estrutura, porém também tem esses valores assistencialistas. Como é que você trabalha com essas questões hoje? A gente vê o seguinte, quando você fala de Santa Casa, como eu falei no início da entrevista, a gente está falando de algo histórico, né? São mais de 500 anos. Então, uma curiosidade é que, por exemplo, nós não temos presidente, nós temos um provedor. Exatamente, provedor Porque lá do tempo de Portugal, lá do tempo de Portugal, quando as Santas Casas foram criadas, reunia-se um grupo de pessoas e elegia-se um provedor que era o responsável por trazer recursos, por realmente prover recursos para a Santa Casa. Então, com isso, a Santa Casa tem esse perfil. E quando você fala do atendimento assistencialista e tudo, a gente tem que dividir o negócio, que é gerar recursos para conseguir continuar atendendo, do atendimento. E como que a gente divide isso? A Santa Casa não trabalha pelo lucro. Ela não tem a necessidade de buscar o lucro a qualquer custo, né? Diminuir a qualidade de um medicamento, de um atendimento para buscar lucro. Não, ela faz o que é possível fazer, o melhor que ela pode, e o dinheiro que vem, o lucro que vem é reinvestido na própria Santa Casa. Então isso faz com que o negócio seja mantido dentro da filosofia que a gente tem. Entendi. Olha, muito legal, foi muito bacana esse bate-papo aqui com o Arri Horst Valente Filho. Acertei novamente? Acertei novamente. Muito bacana. Olha, Arri, agradeço muito a sua participação. Nós estamos caminhando ao final dessa edição. Espero que tenha gostado daqui do programa. Vi que é um programa bem dinâmico, a gente sempre faz isso, faz um primeiro tempo aí com notícias, mais informações gerais das 7 cidades aqui da região, e depois sempre com um convidado aqui, com uma pessoa de conteúdo, com alguém que tem uma mensagem e informações importantes para passar, como você teve aqui hoje, com o nosso telespectador. Por isso, olha, muito obrigado mesmo. Espero que tenha gostado e que volte aí mais vezes. Eu que agradeço, Fábio, foi muito satisfatório participar. E realmente me coloco à disposição. Eu acho que esse assunto saúde é um assunto extenso. Você vê que a gente, para responder uma pergunta, a gente tem que elaborar muita coisa. Então, me coloco à disposição. A hora que você quiser da gente participar e fazer até, se for o caso, um programa dedicado ao assunto saúde, claro, aqui na Eco TV. Está combinado. Olha, muito obrigado. Mais uma vez. Obrigado mesmo. Esse aqui foi o Arri Horst Valente Filho, superintendente da Santa Casa de Mauá. E olha, nós ficamos por aqui. Agradecemos a sua audiência. Muito obrigado, hein? Você que está acompanhando a Eco TV, tanto pelo Canal 9, quanto pelo nosso site, o ecotvcanal9.com.br. Agradecemos a sua audiência e voltamos amanhã, neste mesmo horário. Muito obrigado, valeu. Gostou? Muito bom.